Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Hugo, eu sou pastor de juventude aqui na Primeira Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim e é um privilégio poder compartilhar com vocês da Primeira Igreja Batista de Vila Romana sobre um assunto que é, para mim, assim, algo fantástico, que é o serviço, né? Que é servir e usar o que Deus nos deu para servir. Esse é o tema de hoje, usando o que Deus lhe deu. E é fantástico quando a gente se depara com esse contexto do serviço, principalmente dentro dessa perspectiva dos 40 dias com propósito. E já participei de uma campanha como essa em outras duas igrejas que já fui membro e trabalhei, tanto na Primeira Igreja Batista em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, quanto na Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca também. E é sempre revigorante fazer essa caminhada de 40 dias e principalmente também de discernimento, de abrir os nossos olhos sobre coisas importantíssimas. Uma delas é justamente sobre a questão do serviço e a questão de como a gente deve melhor servir a Deus no contexto em que estamos, na igreja, na realidade que estamos inseridos. E a partir de uma leitura de Romanos, que eu quero compartilhar com vocês, de Romanos 12, a gente vai fazer uma breve reflexão sobre essa perspectiva. Então eu quero ler a partir do versículo 3 do texto de Romanos 12 com você, para que a gente possa depois caminhar aqui, fazer um caminho interessante sobre essa realidade de usar aquilo que o Senhor tem nos dado para o ministério, para o serviço, para servir a Ele e também a igreja. Então, o que diz lá no versículo 3? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Esse texto é um texto incrível. Romanos tem sempre essa perspectiva da justificação, daquela nova vida que temos em Cristo, e nesse contexto de justificação a gente observa meio que, se você for pegar o contexto do termo justiça, a gente vai ver que a justiça é equilíbrio, e nada melhor do que explicar equilíbrio do que o próprio corpo, um equilíbrio de todas as funções que o corpo tem e da forma como o equilíbrio deve acontecer dentro do contexto da igreja. E como que isso acontece? Através de nós. Sou eu, é você, cada um de nós exercendo aquilo que Deus tem nos dado. Porque Deus tem nos dado coisas incríveis para a gente poder servi-lo e servir aqueles que estão conosco. A partir dessa questão, a pergunta é: o que Deus então me deu ou tem me dado para servir? Basicamente, eu quero que você perceba pelo menos três coisas, ou pelo menos em três grupos de coisas. Ele nos deu os dons e as habilidades, ele nos deu uma personalidade e ele nos deu a experiência. Tá? Dons e habilidades, a personalidade e as experiências. São três grupos de coisas importantíssimas, que elas precisam estar muito bem aqui na nossa mente, no nosso coração, para a gente entender o quanto que podemos ser usados, por Deus dentro dessas perspectivas e o quanto que isso é
É incrível eu perceber essa realidade na sua forma plena, porque a gente acaba, no contexto da igreja, às vezes, se perdendo. A gente não sabe muito o que fazer, ou como fazer, de que jeito fazer. E você entender que Deus tem te dado pelo menos esses três grupos de coisas, é muito importante para que isso venha a ser efetivado na sua vida, para que você se sinta mais feliz, mais útil, fazendo aquilo que Deus colocou para você fazer, assim como também ser mais efetivo, né? Claro que a gente não tem aqui uma visão empresarial de produção, mas é claro também de ser produtivo. A gente quer ser produtivo naquilo que a gente faz, até na igreja. A gente quer ter frutos, não é isso? Nós queremos que pessoas sejam impactadas com a mensagem do Evangelho, que pessoas sejam abençoadas com o amor de Jesus. Então, de certa forma, a gente também precisa entender e compreender essa realidade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, eu entendo, e a partir da vida, daquilo que a gente tem acompanhado até na leitura do próprio livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, é que a gente precisa começar avaliando os nossos dons e as nossas habilidades. É importante a gente discernir algumas coisas, o que é dom, o que é habilidade. Nesse contexto aqui, nós estamos falando de dons espirituais. Então, os dons espirituais, eles acontecem ou eles surgem a partir do início da sua caminhada cristã, que é a sua conversão, né? Então, a partir do momento em que você se converte, que você entrega a sua vida para Jesus, você passa a receber presentes, a receber os dons espirituais. Vou dar um exemplo para você. Eu, particularmente, assim, não tinha muita habilidade para falar, principalmente em público. Tinha muita dificuldade, eu sempre fui muito envergonhado, eu sou envergonhado, pode não parecer, mas eu sou bem tímido. E eu não entendia claramente que Deus havia me dado essa perspectiva de dom. Mas a partir do momento em que me sinto chamado, eu começo a perceber e começo a estudar também. Eu vou para o seminário e faço outras coisas, e aí eu vou desembrulhando esse dom que Deus foi me dando, e aí a gente vai desenvolvendo ele, né? Então você, quando entregou sua vida para Jesus, você recebeu esses dons. Agora, há também as nossas habilidades, coisas que são nossas, naturais. Aí, por exemplo, eu gosto muito dessa área gráfica, de artes gráficas, de composição, de fazer esses documentos de propaganda, folders e tudo. Eu tenho uma habilidade natural e que fui desenvolvendo, né? Fiz os cursos, né? Fiz alguns cursos e tudo, e fui desenvolvendo isso, e aí passei também a agregar isso no meu ministério. Então, assim, nós observamos que sempre existe, então, a questão dos dons e a questão das habilidades. Mas aí, como é que você vai compreender ou vai entender que onde você vai perceber essas realidades? A partir do momento em que você começar a servir. Então, quando você começar a servir, você vai começar, poxa, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo fazer. E aí você vai pegando as experiências, você vai vendo aquilo que deu certo, ok, o que deu errado, não se frustre, é apenas uma adaptação, é como se você estivesse tentando compreender o que Deus colocou para você fazer. Então, você nunca vai saber se é bom em determinada coisa se você não tentar. Então, essa parte dessa questão daquilo que Deus nos deu, ela é mais operacional, né? É espiritual e operacional. Espiritual no sentido de que a gente entende que Deus nos deu e que o Espírito Santo nos capacita. Mas é operacional no sentido de você descobrir isso a partir da sua realidade, do contexto que você está inserido, da igreja que você está, daquilo que você desenvolveu ao longo da sua vida, e aí você vai, ao fazer determinadas realidades e atividades, você vai conseguir encontrar e desenvolver esses dons, essas habilidades e tudo que está inserido dentro dessa perspectiva. Então, primeiro a gente tem que começar avaliando os nossos dons e as nossas habilidades. Avalie sempre fazer uma atividade ou alguma programação, você
se põe a pensar, poxa, o que deu certo, o que deu errado? Não espere alguém fazer isso por você. Faça você. Depois, num outro contexto, se alguém fizer, entenda e compreenda isso como também algo da parte de Deus para formar e moldar aquilo que você é. Bom, a segunda coisa que a gente observa, e a gente falou daqueles grupos, é a questão da personalidade. Então, a gente precisa levar em consideração a nossa personalidade. O próprio Paulo vai dizer em Gálatas, inspirado por Deus, que nós devemos examinar os nossos próprios atos. Quer dizer, a gente precisa entender de fato quem nós somos, né? E isso passa pela nossa personalidade, né? Então, por exemplo, existem pessoas que a personalidade dela permitem atividades que se exponham, que fique na frente de público, que você faça, né, as coisas ali cantando, ou ministrando, ou dando uma palestra, orando lá publicamente. Você tem pessoas que têm personalidades que se encaixam dentro desse contexto. Só que existem pessoas que não, né? E que a personalidade dessa pessoa, ela tem mais a ver com os bastidores, né? Com aquela arrumação de antes ou durante. Eu lembro que eu fiz a gente produziu um musical de Natal lá na Igreja da Barra, na época que estávamos lá, e a gente tentou colocar uma pessoa para fazer determinada coisa e não deu muito certo. No ano seguinte, a gente colocou ela para fazer uma parte operacional interna, onde ela fazia a condução, né, das pessoas, a entrada das pessoas nos momentos de cena e tal. Ela me ajudou nisso. Ela se encontrou definitivamente nessa área de produção, porque a personalidade dela tinha a ver com essa condição, percebe? Então, a gente vai observar que a gente não pode desconsiderar dentro desse contexto, e Deus não faz isso, Ele não desconsidera a nossa personalidade, e nós não deveríamos desconsiderar a nossa personalidade. É claro que existem momentos em que a gente vai ter que fazer algo que possa sair um pouco, né, do nosso contexto e tudo, e a gente encara isso como um desafio, vamos fazer, mas existem as áreas que nós somos mais propícios, a gente tem mais habilidade, a gente tem mais condição de fazer. Dentro das questões da personalidade estão as nossas emoções, né? E aí é muito importante a gente perceber que Deus também usa as nossas emoções para usarmos no ministério, para usarmos nessa realidade, nesse contexto em que estamos inseridos. Então, a gente vai observando que as emoções, elas compõem o ser humano como um todo, e essas emoções, elas vão ajudar. E aí, se a pessoa não está se entendendo bem, pode até atrapalhar o contexto que as pessoas estão inseridas de serviço. Então, por isso é importante, quando a gente usar o que Deus nos dá, é da gente entender os nossos dons, as nossas habilidades, e a gente levar em consideração muito a nossa personalidade, né? A nossa personalidade, até para que não haja frustração, para que não haja preocupação de que está se fazendo alguma coisa errada, enfim. Então, a personalidade, ela é fundamental para essa realidade do servir, e Deus tem usado até as nossas emoções para isso, né? A gente vê várias realidades, vários contextos em que pessoas com um pulso mais firme conseguem resolver determinadas coisas, mas em algum outro momento o pulso firme não resolve, tem que ser alguém mais diplomático. Então você vai observando o quanto que Deus usa as pessoas no tempo certo, no momento certo, e com as emoções certas também. A terceira coisa que a gente, dentro desse contexto que estamos observando, é que a gente precisa examinar as nossas experiências e extrair todas as lições aprendidas, né? Todas as questões aprendidas. Tem algo que é fantástico que eu aprendi dentro do contexto, dentro dessa realidade de uma igreja com propósito, dentro dessa perspectiva
de uma vida com propósito. E é interessante, Deus, ele usa todas as nossas experiências. Eu vou repetir, Deus, ele utiliza para o ministério todas as nossas experiências, todas. Nenhuma delas ficam de fora quando se fala sobre serviço, sobre servir. Ele só fala assim, poxa pastor, até as experiências ruins Deus usa? Com certeza. Inclusive elas, ele utiliza. Então, toda vez que você achar que tem sido em vão alguma coisa, você já vai agora pensar de forma diferente. Porque em cada experiência que nós temos, Deus nos ensina alguma coisa. Em cada realidade que vivemos, em cada ação, em cada decisão, em cada escolha, em cada fala, em cada momento, por mais que seja ruim, Deus utiliza dessa realidade para fazer com que o seu ministério seja abençoado e seja realizado em determinado contexto. Eu lembro que eu tinha um grande líder lá, um amigo na Igreja da Barra, e tenho ainda, né? Ele precisou ficar um tempo fora. A gente não sabia quanto tempo seria isso, né? Então ele estava com a gente lá, trabalhando com a gente, firme lá com os jovens, e ele mudou para uma outra região do nosso Brasil, completamente diferente, longe, as pessoas um pouco mais frias, diferente ali do povo carioca, né? Que é, às vezes muito bem receptivo e tudo, mas ele foi para uma região mais difícil. E ele vivenciou um tempo complicado até ele se encontrar na igreja que ele começou a frequentar e tudo mais. Foi difícil, foi muito difícil. Eu lembro que eu acompanhei ele algumas vezes, conversava com ele mesmo de longe, tentei ajudar com outras pessoas que eu conhecia para poder ajudá-lo nesse momento. E aí, olha só o que aconteceu, ele utilizou dessa experiência toda que ele viveu, com essas realidades que ele viveu, com a dificuldade que ele viveu, e aí eu falava para ele assim, cara, usa isso para o contexto da sua igreja, para que você, quando vê algum jovem chegando para a igreja, para que você vê alguém que está chegando na igreja, você possa trabalhar de certa forma para que ele não sinta tudo que você sentiu, para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta, né, bem recebido. E ele passou, de alguma forma, a agir de forma diferente a partir do momento em que ele vivenciou essa experiência que não foi muito positiva. E ele transformou uma realidade negativa numa perspectiva positiva dentro do ministério. E claro que existem todas as outras experiências positivas que a gente vive em determinada área que você vai, em algum momento, usar isso no reino de Deus. Então fique atento, fique ligado, porque Deus sempre vai utilizar de uma realidade, de um contexto, de uma experiência sua para você abençoar alguém. Seja a sua pessoal, seja a sua no coletivo, seja a sua na igreja, todas as experiências que você tiver, Deus está permitindo você viver para que você transforme isso em ações, em ministério. Ministério, gente, tem um pouco do que eu vou falar, já vou começar agora um pouco a conclusão de tudo isso, e mais ainda tem algumas outras coisinhas para compartilhar com vocês. Mas ministério é colocar o amor em prática. Ministério é amar na prática. É quando eu saio do discurso e vou para a prática. É quando as ideias elas se encarnam nas ações, nas nossas mãos, né? Quando sai daqui para cá, né? Para fazer, para a gente realizar. E não tem como a gente realizar isso se não for o amor. Assim como o texto de Romanos fala. A liga de tudo isso é o amor. Aquilo que vai nos motivar, nos fazer caminhar, ter como objetivo é o amor. Então, a gente vai fazer e vai realizar alguma coisa a partir do amor que nós estamos desenvolvendo a Deus e uns pelos outros. E aí, a partir dessa realidade, eu quero fechar
com 3 situações aqui que a gente precisa aprender, além dessas realidades do que Deus nos deu. Vamos lembrar? Deus nos deu os nossos dons e habilidades, Deus nos deu a nossa personalidade e Deus nos deu as experiências. Dons e habilidades, personalidade e experiência. A personalidade você pode usar emoções também, né? Pode usar esse termo também para isso, tá certo? E aí, como que as coisas podem, né, de alguma forma se conectarem? Tudo através do amor. Mas eu quero deixar para vocês pelo menos 3 coisas ou dicas importantes para que a gente possa fechar essa coisa tão bacana de usar aquilo que Deus nos deu. A primeira coisa viu a necessidade? Faça. Eu gosto dessa frase, ela é até de um desenho, né? Eu estava vendo, minha filha era bem menor do que agora, né? Está com 12 anos, mas ela é pequenininha e a gente comprou um DVDzinho para ela de um filme chamado Robôs. E aí era a história, né, de um robô que ele sonha ser algo parecido com um grande construtor e aí esse robô ele tem no seu coração um ímpeto de ajudar as pessoas, né? E aí ele aprendeu isso na sua família e levou isso para a cidade grande e ele começou a ver lá os robozinhos passando necessidade e aí vem a frase na cabeça dele: viu a necessidade, faça. Uma ilustração de um desenho, mas que traz grandes realidades para a gente dentro do nosso contexto cristão evangélico e dentro da nossa igreja. A gente precisa observar a necessidade. E cada necessidade ela é uma oportunidade de ministério. E talvez em cada necessidade, se Deus está apontando isso para você, talvez Deus esteja colocando no seu coração que você precisa fazer e colocar isso em prática. Quando você vê muitas pessoas falando assim, a gente precisa fazer mais isso na igreja, a gente precisa fazer isso, e ela insistentemente está falando sobre isso, talvez ela seja a pessoa certa para começar esse ministério, entende? Então a gente precisa entender essa realidade. Vimos a necessidade, a gente precisa fazer. A gente precisa colocar aquilo que Deus está colocando no nosso coração. É claro que tudo sobre a orientação de Deus, sobre a orientação do pastor, da pastora, de tudo aquilo que está sendo feito, realizado na igreja, no ministério. Claro que não vai ser de qualquer jeito, porque Deus também ele nos ensina a ser organizado, né, nesse sentido também, equilibrado. Então, a gente viu a necessidade, a gente vai correr atrás para fazer dentro da realidade em que você está inserido. A outra coisa que é importantíssima, muito importante para a gente na nossa realidade ministerial: não se compare. Não se compare, não caia na armadilha da comparação. Não caia. Não caia. A gente que lidera, às vezes a gente é tentado a cair nessa cilada. Por que eu digo que é cilada? Porque a comparação, ela vai sempre levar a gente para pelo menos 2 caminhos. Um caminho é a gente se achar melhor do que os outros. E o outro caminho é a gente se achar pior do que os outros. Nem o primeiro e nem o segundo. Não sei se você está conseguindo entender. Nem o primeiro e nem o segundo. Não é esse o caminho que Deus deseja para a nossa vida. O que Deus deseja para a gente é que a gente sirva sem comparação, sem a gente se comparar com ninguém, sem a gente ter que ficar nutrindo no nosso coração sentimentos equivocados a respeito de nós mesmos e nem a respeito dos outros. Quando a gente não se compara, a gente evita várias outras coisas vão passar a não ser vividas dentro do contexto da igreja quando a gente parar de se comparar, principalmente fofoca, aquelas conversinhas, sabe, que de vez em quando rola. Não, eu sei que não rola aqui na Vila Romana, né? Mas em alguns lugares a gente sabe o que acontece. E aí a gente precisa evitar. Como a gente evita isso? Não se comparando. A gente fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí a última coisa
que eu quero deixar para você é: não pare de servir. Não pare de servir. É interessante como que tanto a fé como a questão ministerial, ela é como se fosse um músculo. E esse músculo precisa ser exercitado o tempo todo. Se a gente não exercitar o músculo, ele fica flácido, ele pode atrofiar e a gente não pode ter as plenas funções dele, correto? Mas quando a gente utiliza ele de maneira correta, exercitando sempre, a gente vai estar sempre melhor e sempre mais pronto para servir. Então, não pare de servir, sirva sempre. É claro que talvez existam as realidades da vida, as mudanças que a vida vai trazendo ao longo dos anos. Isso vai fazendo com que a gente vá encarando o serviço de uma maneira diferenciada, mas a gente não pode perder nunca a perspectiva de servir, porque servir está aqui dentro. Deus nos chamou para o serviço e Ele chama a gente, capacita a gente com tudo que somos para o serviço. Talvez minha grande missão aqui hoje é falar para você que Deus, Ele usa tudo aquilo que você tem para o ministério, para a realização do reino de Deus aqui nessa terra. É nossa missão mudar o caos que está esse mundo e transformar em jardim, mesmo que seja os pequenos jardins em volta da gente, a nossa igreja, a nossa casa, a nossa família, a nossa escola, a faculdade, para que o mundo inteiro possa se tornar um grande jardim. É claro que a gente sabe que o mundo está preso e vinculado a essa questão do pecado, né? O mundo jaz no maligno, como diz aí, né? Só que a gente pode tornar o mundo um pouco melhor a partir do momento em que a gente serve ao Senhor e faz com que o reino de Deus seja implantado nesse mundo, nesse sistema corrupto, e a gente consiga trazer a esperança que esse mundo tanto precisa. Então começa em mim, começa em você, usando aquilo que Deus tem dado a você para a sua vida, para a sua igreja, para o seu ministério. Não deixe de servir, sirva sempre. Eu tenho certeza de que Deus vai abençoar tremendamente a sua vida. Espero que essa palavra abençoe sua vida, espero que traga clareza, traga novas ideias e que abençoe muito o seu ministério, a sua vida e a sua igreja. Tá bom, queridos? Um forte abraço, que Deus abençoe vocês e espero em breve a gente poder também estar junto, depois que passar toda essa realidade que estamos inseridos. Eu tenho certeza de que vai ser uma bênção quando a gente puder também estar junto aí, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe e um bom Natal aí para vocês, né? Estamos aí no final do ano, né? Então, um bom Natal, que Deus abençoe sua família e que 2021 seja um ano abençoador para a gente também, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe.